querido, mais um dia, Senhor, nós estamos aqui. Assim nós começamos sempre nossa oração, né? Parece uma reza tão repetida, mas o nosso coração vem tão cheio de gratidão, tão cheio de adoração ao Senhor, que é só isso que vem nos nossos corações, é só isso que sobe para a boca. Mas eu posso dizer o quanto que é bom sabermos que temos o Deus Todo-Poderoso, o Soberano, aquele que fez todas as coisas com a sua infinita sabedoria. Pai querido, nós queremos te louvar porque o Senhor é onipotente, o Todo-Poderoso, onisciente. Isso quer dizer que o Senhor está presente em todos os lugares. Aliás, onisciente é aquele que é sábio, totalmente sábio, e onipresente, que está em si, em todos os lugares. Nós muitas vezes, Senhor, nós não ouvimos a Tua voz, não entendemos o Teu falar, e muitas vezes quebramos a nossa cara. Mas nós não devemos nos colocar como derrotados, como pessoas incapazes por conta dessas situações. E sim, Senhor, nós devemos aprender com cada situaçãozinha dessa. Nós devemos aprender, Senhor, a crescer todos os dias, assim como uma criança que começa engatinhando, depois vai se apoiando numa parede, vai caindo, para depois poder realmente se apoiar, se sentir firme e andar. Assim somos nós, meu Deus. Que a cada dia, Pai, nós possamos aprender a nos firmar e poder andar e seguir os Teus passos. Porque nós sabemos o quanto a nossa natureza humana ela é falha, o quanto nós não somos perfeitos, e como eu sempre costumo dizer, eu não busco perfeição, eu busco a Tua bênção, a Tua misericórdia todos os dias. Pai querido, como sempre eu faço questão de te pedir por aquelas pessoas que estão necessitadas. Tu conhece cada coração, Tu sabe das angústias, Tu sabe das dores, e que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo possa estar ali consolando, que os Teus anjos guerreiros possam estar protegendo. Enfim, Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. Em nome de Jesus, toma à nossa frente mais um dia. E assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Como é lindo falar com Deus, é tão bom, meu Pai do céu, a gente viaja, né? A gente sobe, que nem diz o pessoal, assim, né? A gente fica sem chão. Graças a Deus. Eita, chegou a sexta-feira, papai. Como é que você está aí no Kauai? Tudo bem contigo? Tu que tá aí no Facebook, tu que tá no YouTube, tu que tá no nosso deolhocomvocê.blogspot.com e você que tá na Rádio Vitória. Oh, maravilha! Graças a Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia de todos os dias. Segunda a sexta-feira. Vou logo avisando, terça-feira é uma data importantíssima para mim, que é o dia do meu tataravô Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. É feriado nacional, mas vai ter programa, viu? Bora, avisar. Mas aí vamos seguindo com o nosso programa, porque agora são 7 horas e 3 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril de 2026. Hoje é o programa de número 62. É isso mesmo. Já chegamos a mais de 60 programas. Que maravilha, né? Graças ao nosso Papai do Céu, porque toda honra é para Ele. Viu? Não esqueça disso, não. Eu não quero honra de nada. Então, vamos agora dar aquela olhadinha no tempo. Isso mesmo. No tempo, viajar lá para trás, entendeu? Que daqui a pouco tem a previsão do tempo. Olha, exatamente no dia 17 de abril de 1492, os reis da Espanha e Cristóvão Colombo. Quando você escuta Cristóvão Colombo, você lembra do Chapolin, né? Pois é, mas a Terra é redonda, porque não sei o que. Não, a Terra não é redonda. Aliás, voltou o Chapolin, né? Tá passando aí no SBT de novo. Graças a Deus. Continua, Chapolin. E assinam as capitulações. Você ouviu bem?
recapitulações de Santa Fé para a sua viagem à Ásia. Sabe para que Cristóvão Colombo foi viajar? Não foi para descobrir as Américas, foi para comprar ervas, especiarias. É isso mesmo, para comprar o alecrim, para comprar o orégano, aquela coisa toda. Já pensou? Pois é, meninas. Loucuras da sociedade. E também aqui estamos agora em 1524. Você já ouviu falar nesse filme aqui? Giovanni di Verrazzano. Giovanni di Verrazzano. Ele descobriu a Baía de Nova York. É isso mesmo, será que é Nova York que você está pensando? Claro que eu fui atrás para saber direitinho, tá? Para não passar vexame. Atualmente, este local, a Bahia, ela faz a divisão entre os estados norte-americanos de Nova York e Nova Jersey. E sabe onde fica exatamente essa Baía de Nova York? É onde está a Estátua da Liberdade. Pois é, então ali, né, tem a estátua e tem aquela aguaceira assim. Pronto, ali é a Baía de Nova York. Tá vendo tudo? Pois é, hein? E quem está fazendo aniversário hoje é uma pessoa que já emocionou muita gente. Eu estou falando do cara que neste momento está sendo reprisada uma novela dele que se chama Terra Nostra. E aí, quem será? Benedito Rui Barbosa, o cara que fez Pantanal, que fez Os Imigrantes, fez Meu Pedacinho de Chão, Renascer, Rei do Gado, e um monte de coisas, um monte de novela que fez sucesso. Então, feliz aniversário aí para o nosso queridíssimo, né? Praticamente é um dos, vamos dizer assim, um dos últimos pioneiros da televisão brasileira a nível de dramaturgia. E tu que tá fazendo aniversário hoje, dia 17, que maravilha, que Papai do Céu possa te abençoar ainda mais, tá? Não esqueça disso não. Se eu te amo, Jesus te ama ainda mais. Não esquece disso. Então agora 7 horas e 7 minutos, já fiz as honras da casa e agora a gente segue com a previsão do tempo. Confirmando a hora, 7 horas e 7 minutos, né? Infelizmente o painel do COP não apareceu mais aqui para mim, porque eu não sei, né? Então vamos voltar para o Instituto Nacional de Meteorologia e saber a previsão do tempo para esta sexta-feira. Pois é, a direção dos ventos, né, está aí de fraca a moderada. À tarde tem possibilidade de rajadas aqui para Recife, né? Temos aqui a previsão de hoje, muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas durante o dia, né? Apesar de que o sol está tão bonitinho, né? Mas a gente sabe como é que está o tempo. Não se esqueça, viu? Acabe com essa história de dizer assim, porque o povo quer mandar no tempo, que Deus é o dono do tempo. Mas hoje a tecnologia está avançada e o pessoal está conseguindo descobrir por satélite como é que as coisas estão acontecendo, tá? Então nunca menospreze o pessoal da previsão do tempo, não. Hoje a umidade máxima do ar chega a 100%, a mínima 60%. Na temperatura, a mínima está a 24 graus, com tendência de estabilidade, e já a máxima pode aumentar, com uma previsão de 32 graus. Pois é, então essa é a previsão do tempo, informada pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Agora são 7 horas e 8 minutos. Agora o tempo ruge e a Sapucaí é grande, 7 horas e 9 minutos. Tá vendo? Meu Deus do céu, como é que o tempo voa? É assim que acontece. Pois é, vamos às manchetes dos jornais dessa sexta-feira. Márcio Goiano é efetivado como novo técnico do Sport e traça objetivo para a temporada. Mas Sport, mostra a tua cara. Vamos ver se tu leva um campeonato, faz alguma coisa aí, né? Porque a gente sabe que o Sport tem aquela mania de ser preguiçoso. Todo mundo sabe disso. Vamos ver a raça do Sport esse ano. Datafolha. João Campos lidera com 50% contra 38% de Raquel Lira. Será que vão derrubar essa pesquisa? Prefiro não comentar. Pernambuco anuncia 39 milhões de reais para a construção de 25 novas delegacias.
Recife agenda por aplicativo a coleta de entulhos. Eu estava vendo isso anteontem na TV. A adutora do Agreste recebe investimento de 72 milhões de reais do Ministério da Integração. E por último, família não. Polícia Federal prende ex-presidente do BRB envolvido no caso Master. Pois é, rapaz. O negócio tá aí no ventilador e a gente sabe, né? Tem muita coisa acontecendo e nós estamos de olho, como sempre. 7 horas e 10 minutos, aí foram as manchetes dos jornais que circulam na nossa cidade. 7 horas 11 minutos e meus deuses. Ah, meu Deus do céu, quanta coisa está acontecendo e eu aqui de boca aberta tentando amarrar o queixo aqui porque fica uma coisa muito louca, viu? Pois é, lembrei de Chaves de novo, né? Que roupinha muito louca. Ela é tudo remendado. Gente, eu vou começar o nosso BBB da política dizendo para vocês que... Sabe quem vai estar no congresso da AMUP, Associação Municipalista de Pernambuco? Ou seja, a Associação dos Prefeitos de Pernambuco. Prefeito, vem cá, prefeito. Só sabe quem é que vai trazer aqui pro negócio desse coisa aí que vai ter, da AMUP? Quem é que só acha que vai vir? O Hélio Safadão, Limão com Mel, aquela cantora lá que agora diz que é crente, mas depois diz que não é, que ninguém sabe o que é que essa mulher é finalmente, prefeito. Pelo amor de Deus, prefeito, faça alguma coisa. Pois é. Nos dias 27 e 28 de abril, vai acontecer aí o 9º Congresso Pernambucano dos Municípios, lá no Recife Expo Center, ao lado do Cais de Santa Rita, de frente do novo hotel. E aí, a programação vai contar com a presença do ministro do STF. Será que é Alexandre de Moraes? Vamos dar uma pista, né? Será que é o Alexandre de Moraes? Será que é o André Mendonça? Ou será que é o Flávio Dino da Silva Salles? Quem você acha que é? Atenção, tempo! E aí, qual foi a sua resposta? Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu, o povo do Kauai é uma benção! Cadê lá, meu povo? Quem vai estar aqui será Flávio Dino. Você pensou que era Alexandre de Moraes, né? Rapaz, ia ser uma boa, né? Tem lá o cara que diz que é o advogado de Alexandre de Moraes, aí poderia vir pra cá, né? Mas a presença de Flávio Dino está prevista para a segunda-feira à tarde, o primeiro dia do evento. E o encontro acontece às vésperas da mobilização nacional dos prefeitos em Brasília e deve concentrar debates sobre financiamento das gestões locais e execução de políticas públicas. Entre os temas previstos estão a captação de recursos, eficiência no gasto público, previdência própria e comunicação institucional. E diz aqui que a questão da participação de Flávio Dino, diz aqui que é sobre a questão das emendas. Exatamente aí as emendas parlamentares. Então, exatamente, emendas parlamentares e mecanismo de controle. O presidente da AMUP diz aqui que o convite foi justamente nesse sentido, porque se entende a necessidade do controle e da rastreabilidade desses recursos
mas também precisa mostrar a dificuldade que os municípios enfrentam. Aí aquela história, né? Ontem a gente falou de festa, que os artistas iam ganhar não sei quanto, mas dinheiro para festa tem. Dinheiro para festa tem. Mas dinheiro para as obras, né? Ai meu Deus do céu. Não, o município passa por uma dificuldade tremenda, não tem recurso para nada, mas quando chega na festa da Pitomba tem dinheiro, quando chega na festa de agosto tem dinheiro, quando chega na festa de julho tem dinheiro. É. E sabe por que ele disse aqui? Ele disse que o ministro Flávio Dino vai estar exatamente para discutir isso e como é que se dá mais velocidade sem perder o controle. Então, se for encarados esses desafios, e se tiver junto com transparência e, acima de tudo, colocando a instituição no lugar que ela tem que estar, um lugar blindado, um lugar que não tem bandeira partidária e um lugar que olha a melhoria de todos os municípios, esse é o compromisso. Então, o Congresso está aí, as inscrições são gratuitas, podem ser feitas aí no site da AMUP. E vamos ver, né? Sabe por que essa preocupação com a questão aí das emendas? Porque a gente sabe, né, que teve aí aquelas historinhas das emendas de não sei quem, de não sei da onde, de não sei lá quem. Então o pessoal quer, como o próprio presidente da AMUP disse aqui, né, quer se blindar. Entendesse agora? Pois é. O segredo é esse. Não estranhe, tá? Eu estou aqui no meu quartinho, no meu estúdiozinho. Então, os pets dos vizinhos gostam de participar também. Então, não estranhe. Você acredita que a gente já fez programa? Quando eu escuto o resultado, eu já fiz programa ao som da chuva. Olha que bonita. Eita, Lele, menina do céu. E assim vai, viu? Então... Às vezes aparece aqui um pessoal para dizer assim, é porque tá muito barulho por aí, que não sei o que. Eu digo, não tenho. Tá? Hoje em dia todo mundo tem direito, tem as coisas lá e fazer o que, né? Mas você acredita que eu pensei que a novela da Lua tinha terminado? Mas tu que pensa, criatura? Teve mais um capítulo na parada. Será que teve esvaziamento? Será que teve o que finalmente? Vamos para o que interessa. Em ato publicado no Diário Oficial de ontem, o presidente da Assembleia Legislativa, nosso queridíssimo vovô Gargamel, cancela a reunião plenária prevista para começar às 10 horas de hoje. É isso que tu tá ouvindo. Pois é. Assim disseram, né? Que, aliás, de hoje não, de ontem, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, porque a notícia é de ontem, né? Às 7h56, pronto. Hoje é 17, né, criatura? Presta atenção, menino. Presta atenção, criatura. E sabe por que ela foi cancelada? Exatamente porque no mesmo dia que a Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, agora presidida pelo deputado governista Antônio Coelho, aprovou a suplementação orçamentária de 155 milhões de reais para o Tribunal de Justiça e incluiu o ajuste da LOA. A mudança restabelece os 20%, que é o motivo dessa brigaiada toda. Aí depois diz aqui que ele alega problemas técnicos no sistema que dá apoio às reuniões plenárias. Não sei, eu tô ligado. A medida, segundo ele, visa a preservação dos atos legislativos e a segurança jurídica do processo legislativo. Ai, meu Deus. Vamos ver até onde vai essa novela. A gente pensando que já ia resolver, né? O pessoal da justiça lá chegou, botou moral, botou os dois pés, né? Como dizia Fernanda Torres. Aí, resultado, né?
Meus deuses, aí eu fico querendo entender até onde vai essa novela da Loura. Até a justiça tá no meio, mas o pessoal não quer saber e assim vai, né? Pois é, e você sabia que o vice de Johnny, Carlinho, o Carlinho, o irmão de Silvio Costa Filho, ele está aqui dizendo que defende a política como instrumento de transformação. Que bom, né? Eu até, inclusive, eu estava vendo um vídeo aqui no Kawaii que... Gente, como é que pode? Você acredita quem é que vai ser candidato a deputado federal? Eu me acabei na risada, porque esse vídeo teve duas partes. E tava aquele cara que participava do Raul Gil, esqueci agora o nome dele, às vezes eu vejo os vídeos dele também, ele é bem chatão. E... Ai meu Deus, Regis Tadeu. Pronto, veio o nome. Eu às vezes tenho um lapso de memória por causa da Covid. E o Regis Tadeu tava ali como se estivesse numa delegacia, perguntando para aquele cara lá, acho que é Manuel Gomes, o cara lá, na caneta azul, azul caneta, a minha preta, a minha caneta preta, olha lá aqui, ó, a minha caneta. Ele estava perguntando para Manuel Gomes quais eram as propostas que ele tinha como candidato a deputado. Aí ele não sabia dizer, aí ele dizia assim, né? Ele inventava uma desculpa, ele dizia assim, mas é porque eu não posso falar, não posso dizer agora. Aí, meu Deus do céu, o Regis Tadeu botou tanto bichinho na parede que acabou dizendo assim, você não sabe o que é política. Imagine você, todo mundo, em sua sã consciência, inclusive aprende-se isso na escola, de que a política é um instrumento de transformação. Tudo começa em casa, com a família. Depois vem para a comunidade, a liderança comunitária. O líder comunitário que é apoiado pelo vereador. Aí agora tem a eleição para conselho tutelar. Vereador, deputado, e assim vai. Então, eu acho que Carlos Costa, eu não sei se ele ainda está sendo trabalhado, ele está sendo meio que Manuel Gomes na história. É claro, lógico e evidente, pelo amor de Deus. Isso é um tal de pleonasmo. Você já ouviu falar em pleonasmo? Eu vou subir para cima, eu vou descer para baixo, eu vou fazer o acabamento final. Foi isso que ele fez aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei, eu fico pensando assim, até onde vai certos tipos de palavras. Porque não adianta. Se eu e você não participamos da política, deixa eu apontar aqui para o Kawai também. Se nós não participamos da política, nós vamos deixar que certas outras barbaridades continuem acontecendo. Aí depois não adianta reclamar, dizer assim, ah, não, é porque ele abusou do poder, ele fez isso, não era para ser assim, era para ser assado, ele fez assim, ele fez isso, ele fez aquilo. Por que você não participa? Por que Eduardo Disse está lá fazendo as leseiras dele, usando o nome de vereador? Porque permitiram, porque votaram nele. Né? A política é um instrumento de transformação. Só que às vezes transforma para o outro lado. Enquanto deveria seguir em frente, a gente vai andando para trás, igual quem anda de ônibus. Paga, entra pela frente e passa aí por trás. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos usar uma outra frase mais interessante. Não vamos aqui ser redundantes, porque fica complicado falar uma coisinha dessa. Mas para uma sociedade que é leiga no assunto, né? Só o pessoal aí dos grupos sociais é que sabem essa palavra transformação, aí a conversa muda de figura, né? Pois é.
E aqui agora vamos falar de Kekel, inclusive tem pesquisa, mas aí Kekel, ela está pedindo, pelo amor de Deus, que resolva esse problema. Pois é, Marcelo, a gente precisa conversar com ela, Marcelo. Ela fez um apelo à Assembleia Legislativa, nossa ilustríssima senhora governadora, para que a margem de remanejamento solicitada seja aprovada para ter o orçamento em sua plenitude. E durante a coletiva de imprensa, após um evento que marcou a autorização para o início de obras de lotes da adutora do Agreste, ela destacou que a aprovação do orçamento é mais urgente do que as disputas políticas que estão acontecendo. E daí ela disse: quero fazer um apelo à Assembleia Legislativa para que paute o orçamento público, finalmente que a gente consiga tê-lo em sua plenitude. Isso é o mais importante nesse momento do que qualquer discussão menor. Aí é aquela história. A oposição está fazendo os lelê dela. E a situação está fugindo. Aí me responda, como é que fica esse negócio? E tu acredita que aqui tem uma nota do blog do Jamildo que diz que os prefeitos querem livre aplicação para até 30% dos recursos de partilha da Compesa. Aí foi o presidente da MUP, né, Pedro Freitas, que revelou nesta quinta-feira que os prefeitos de Pernambuco estão pleiteando junto ao governo do estado a possibilidade de aplicação livre para até 30% dos recursos a serem repassados na partilha do leilão parcial da Compesa, a que os municípios terão direito. Lembra que a gente já falou sobre isso aqui? Sobre a história da Compesa, que cada cidade vai ter uma cota e que agora, né, vai ter que chegar junto. Não é mais o governo que tem que fazer as coisas sozinho, não. E diz aqui, né, tem sido uma demanda crescente. Nós achamos que é uma pauta justa. Se vocês forem olhar, os prefeitos não tiveram emendas estaduais ainda. Não tiveram emendas federais. E até precatórios têm sido suspensos pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. O leilão parcial da Compesa garantiu no final do ano passado uma outorga bilionária, cerca de 4 bi de reais, que será dividida entre o governo e os municípios. Do total, 40% ficam com as prefeituras, o que representa... Bem, se são 4 bilhões, a prefeitura vai ficar com 1 bi. Vamos dizer assim, literalmente dizendo que é 1/3 de todo esse negócio todo. Que vai ser distribuído entre os municípios. Então, vamos ver, né, o que vai chegar por aí, porque o pessoal ainda se acostumou, né, a ficar dependente do governo. Se esquece de que tem que ir atrás dos recursos e assim vai. E aí? Me diga agora. Bicho pega, né, bebê? Pois é. Chama lá a Veveta na 99, viu? E aqui tem uma coisinha também que a gente precisa colocar. E tem um negocinho aqui que eu não quero me meter nessa história. Mas tem a tal da pesquisa, né? A pesquisa, menino. Bora ver a pesquisa para fechar o nosso BBB de hoje? Pois é, menino. Tá aí esse negócio, né? De dizer que João tá com 50% na pesquisa da Datafolha e Kekel tá com 38%. Aí diz aqui, né? Que Eduardice está com 3% e Ivan Moraes, agora cordelista, está com 1% das intenções. E aí, bora agora para Senado. Não vou nem falar esse negócio de cenário de assim, cenário assado, cenário não sei o quê. Não vou falar de cenário porque aqui não é novela. Então,
Vamos agora para a pesquisa dos Senado. Isso, os Senado. Quem é que está aí ganhando na disputa de Senado? Será que Monjaro continua ganhando nas pesquisas? Pois é, viu? Então aí foi publicada a pesquisa Datafolha, né, que aponta Marília na liderança da disputa pelas vagas do Senado. Humberto Costa está na segunda posição com todos os cenários testados. Ela aparece entre 40% e 42%, enquanto Humberto varia 31% e 32%. Aí depois vem aqui, né? No cenário, Marília registra 42%, Eduardo da Fonte 17%, Anderson Ferreira 14%, Armando Monteiro 13% e Tutuzinho de patinha. Tutuzinho de patinha, meu amor. Tá um negócio meio baiano, né? Pois é, mas Tutu é daqui, viu? É coisa de Recife. Mas Tutu está com 12%, Jô Cavalcante do PSOL e Fernando Dueire estão empatados com 5%, enquanto Paulo Rubem da Rede marca 4%. Brancos nulos ou, né, outra situação, somam 19% para a primeira vaga. E 25% para a segunda, enquanto 6% e 7% não souberam responder. É aquela coisa, né, do prefiro não comentar. Esses aqui são os votos de Copélia. Prefiro não comentar. Pronto. Então aí, agora 7 horas e 31 minutos, fechamos o nosso BBB da política. Vem cá, prefeito! Prefeito, pelo amor de Deus! Resolva esse BO aqui, prefeito, desses negócios, dessas pesquisas. Pelo amor de Jesus, pela misericórdia que o senhor tem, pela hóstia consagrada. Prefeito, vem cá. Menino, pelo amor de Deus. E acho que tem uma notícia que chegou agora, né? Porque o site da Folha mudou aqui. Mas vamos lá dar uma olhadinha. 7 horas e 31 minutos, 32. Virou para 32. E, pois é, né? A notícia de agora, 7h25. Um caminhão que transportava PVC tombou por volta das 4h15 da manhã, no quilômetro 51 da BR-101. Imagine aonde? Paulista. Pois é, só não deram muito detalhe aqui. Agora, viu o detalhe aqui. O que é que acontece, gente? Essa situação aqui que aconteceu desse tombamento do caminhão deixou uma faixa na descida do viaduto, no sentido Abreu e Lima, que ficou bloqueada, enquanto a Polícia Rodoviária Federal organiza a retirada do veículo. Como eu disse para vocês, né? PRF é porque é Estrada Federal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão havia saído da Bahia em direção ao Rio Grande do Norte. O tombamento aconteceu após o motorista perder o controle do veículo. O motorista teve ferimentos leves e não precisou ser socorrido. E também foi realizado o teste do bafômetro e não teve problema nenhum. Então imagine você, né, exatamente aí na área da curva que dá aí pro viaduto, né, que segue para Abreu e Lima. Quando a gente sai aqui da Macaxeira, né, pega o viaduto, ali onde tem o Hospital Miguel Arraes, e aí sobe, continua subindo para Abreu e Lima. Né? Graças a Deus aí não teve problemas graves, mas o negócio é aquela história, né? A carreta aqui, meu filho, tá desmantelada. Inclusive vazou óleo aqui, pelo que deu para entender. A frente está toda destruída. Como se diz, né? Prejuízo. Infelizmente é prejuízo. Então, vamos ver, né? Agora o que é que pode acontecer com esse homem. Pelo amor de Deus. Tem uma história aqui, menino, de recurso público. Pois é, não, vamos saber que negócio é esse. Rapaz, é aonde? Foi aonde? Com quem? O quê? Agora, ok. Não, a política terminou. A Polícia Civil de Pernambuco apreendeu na manhã de ontem uma quantidade significativa de dinheiro em moedas internacionais. O dólar,
o florim húngaro, o dirham dos Emirados Árabes e barras de prata. Não são barras de ouro. Poxa, tá um negocinho aqui douradinho para mim, obrigado. E essa ação faz parte da Operação Draft, para investigar uma suposta organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro, peculato e desvio e concussão. Que danado é esse concussão, né? Não vai entender. Foram apreendidos ainda aparelhos celulares, escrituras e outros documentos que vão ajudar nas investigações. Segundo os advogados, aliás, os delegados que comandaram essa ação, o alvo é um ex-deputado da Assembleia Legislativa que terminou o segundo mandato em 2022, há 4 anos, e cujo nome e o partido não são revelados. O político teria contado com a ajuda de outro ex-parlamentar, e essas ações teriam acontecido entre 2015 e 2019. Segundo a Polícia Civil, os nomes deles não foram divulgados por sigilo nas investigações. Pois é, rapaz, tá vendo tu? O cara se aproveitar porque é deputado, né? Então o que é que diz assim? Ah, não, eu sou deputado, eu tenho imunidade parlamentar, eu posso fazer o que eu quiser. Ah, eu posso tirar onda. Mas é, né? O resultado agora. E tu sabia que vai ter ônibus de graça no dia da eleição? Sabia? Não, né? Não sabia. Então agora você está sabendo. Já foi anunciado aqui pelo TRE que no dia 4 de outubro vai ter ônibus de graça. Mas não vai ter aumento de frota. Então tu vai esperar a boa vontade do motorista ir e voltar, aquela lenga-lenga dos ônibus de domingo. E falando em lenga-lenga de ônibus, você sabia aí que a linha TI Macaxeira, TI Xambá, já está oficializada? Foi divulgada ontem. Já tinha aquele rumor, né, vamos dizer assim, de que a linha estava para chegar, a linha não ia ser assim, a linha ia ser assado, a linha ia ser isso, ia ser aquilo. E na verdade, essa linha número 650, operada pela empresa Globo, por ser próxima do terminal da Macaxeira, ela é quem vai ter 12 veículos todos os dias, transformando o itinerário que vai passar pela Guabiraba, Nova Descoberta, Brejo, Linha do Tiro, e aí depois vai lá, né, faz aquele contorno na Praça da Convenção para chegar no Xambá. E na volta do mesmo jeito. Então, essa linha que está chegando, ela gerou um monte de discussões lá no Instagram do consórcio. E para você ter uma ideia aí, a expectativa é de que sejam transportados por dia entre 5.000 e 7.000 pessoas. Agora vamos ver se vai dar certo, né? Porque exatamente aí existe uma coisinha que um vereador pediu, digo coisinha entre aspas. E um vereador estava pedindo aí que tivesse uma linha da Guabiraba para ir para o lado de Afogados, da Torre, Madalena. E assim, a linha TI Macaxeira passou mais de 10 anos para ser tirada do papel. Então, eu acredito que deve ter acontecido o útil e o agradável, porque saindo da Macaxeira para o Xambá, exatamente o ônibus vai passar pela Guabiraba. E passando pela Guabiraba, quando chegar no Xambá, sabe o que vai acontecer? Lá dentro do Xambá tem um ônibus para Joana Bezerra, tem um ônibus para Afogados. Então, indiretamente, a comunidade foi beneficiada, se o pessoal quiser, né, se apropriar disso. Porque, por exemplo, nós que moramos no Alto José Bonifácio, nós vamos ter que descer na van
capa a linha do tiro e aí você escolhe se vai para a macaxeira ou para o xambá. É assim que vai funcionar para quem mora no Alto Zé Bonifácio. Quem mora no Alto Maracanã do mesmo jeito, Alto Rosário do mesmo jeito, se você quiser ir para o xambá vai ter que fazer isso. Então, vamos ver, né, se a linha vai dar certo. Porque uma coisa é falar e outra é o fazer. Você pode até estranhar assim, mas rapaz, tu tá lendo o texto não? Não, essa daqui da linha do xambá eu não preciso ler o texto, eu decorei tudo. Tá tudo aqui na cachola. Só esperamos que o pessoal realmente, que falou tanto, que pediu tanto, utilize a linha. Porque aí o que acontece? É um benefício para o pessoal da área de Nova Descoberta que não tem acesso à integração. E o bom que vai ser aquela história, né? Ou macaxeira ou xambá. Sabendo que a gente não sabe, né, se vai ter tipo um reforço a mais lá dentro do xambá, porque o que vai ter de gente saindo da macaxeira vai pro xambá, ou então saindo de Nova Descoberta, linha do tiro e assim vai. Vamos aguardar. Com certeza isso aqui vai vazar na imprensa. O primeiro dia de funcionamento aí da linha do xambá vai ser no sábado que vem. Mas aí a linha já está oficializada. Então, a partir do próximo sábado, como diria minha vovó, minha saudosa vovó, que está lá no paraíso, no Éden, é de hoje a 8, né? Vamos dizer assim, aliás, de amanhã a 8, que a linha vai começar a rodar. O mesmo preço, R$ 4,50, e vamos ver aí se realmente ela vai ter esse retorno esperado. Né? São coisas e coisas que a gente vai aguardar. Inclusive, o feriado de Tiradentes, né, que vai ser na terça, você acredita que já tem ponto facultativo prontinho para o pessoal da prefeitura, pessoal do governo do estado? Pois é, né? O feriado no meu avô, Joaquim José da Silva Xavier, né, que ele teve tanta importância para o Brasil que ele virou prata de 5 centavos. Pois é, mas aí eu vou deixar para terça-feira. Eu vou fazer o De Olho com Você na terça-feira. Não vai ser feriado para mim, porque eu vou dizer para vocês que já teve alguns dias que eu não pude fazer o programa, a gente teve áudios que não saíram. Então, nada mais justo de fazer o programa, né? Também vocês gostam, né? Vamos combinar. Já basta sábado e domingo. Pronto, sábado e domingo eu tô folgando, eu tô acordando mais tarde. Então, fica combinado, tá? Na terça-feira eu digo para vocês aí como é que fica a situação da história do feriado. Aí eu digo para vocês. Ou então na própria segunda-feira. Você acredita que aqui tá cheio de concurso público de seleção aqui, ó? Escuta só uma coisinha aqui. A Pernambuco autoriza a contratação temporária de 40 profissionais para a JUSEP. Aí aqui, Recife autoriza a contratação de 300 auxiliares de desenvolvimento infantil, salário de R$ 2.180. Aí também tem aqui, né? Tem vários concursos no Brasil com mais de 3.000 vagas e salários de até R$ 15.000. E por último aqui, a Prefeitura de Caruaru abre seleção simplificada com 345 vagas. Os salários podem chegar até R$ 8.472. E aí? Vai encarar? Pois é. Aproveite, tá? E tem uma coisinha aqui, inclusive, que eu separei para vocês. Eu não consegui achar a notícia do rapaz, né? Eu vou ficar devendo ela para vocês, viu? Eu vou pesquisar aqui e vou salvar aqui no meu computador. Isso aqui é muito preocupante, gente. Até, inclusive, eu estava vendo, né, que com essa mudança de tempo, as crianças estão sofrendo muito mais. E diz aqui, né, UTIs para recém-nascidos atingem 100% de ocupação. E 49 crianças estão em fila para vaga de síndrome respiratória. Então,
é aquela coisa, né? Nós não estamos preparados. E aí agora foi lançado um hospital da criança, né? E as crianças, logicamente, são as prioridades no negócio. E aí? Você escuta uma coisa dessa e fica pensando, e agora? Fica complicado, né? Muito complicado. E tem uma outra situaçãozinha aqui também que eu tinha pesquisado, mas eu acho que já mudaram aqui, atualizaram a página e não aparece mais para mim, rapaz. Uma notícia tão boa aqui, mas eu sei o que eu vou fazer com ela, tá? Me aguarde que eu sei o que eu faço com essas coisas. Agora são 7 horas e 45 minutos e já falamos aqui sobre Kekel. Ah, tem uma coisa boa aqui. O Ministério Público está virado no giraia. Isso mesmo. Você acredita que uma escola ela teve uma denúncia sobre assédio moral? Escuta isso. O Ministério Público de Pernambuco instaurou um procedimento administrativo para acompanhar e investigar denúncias de assédio moral e perseguição na Escola Municipal Poeta Carlos Pena Filho, lá em Tegipió. O documento foi instaurado na quinta-feira, dia 15, na quarta-feira, dia 15. Ou seja, né, Antelmo? O objetivo é apurar denúncias de supostos casos de assédio contra servidores e professores, além de possíveis coisas erradas no cumprimento de horários por parte de professores e lá dentro da diretoria. Aí diz aqui, na portaria, o Ministério Público pontuou que a educação é um direito fundamental garantido pela Constituição, devendo ser assegurado com padrão de qualidade e respeito aos direitos humanos. E ainda determinou a adoção de medidas iniciais, como a publicação dessa portaria no Diário Oficial e o envio de ofício à Secretaria de Educação, solicitando manifestação formal no prazo de 20 dias, e o caso vai seguir em apuração com a realização de diligências para esclarecer as denúncias. Eu fiz questão de trazer isso aqui, gente, porque eu já passei por isso. E, inclusive, aqui o Diário tentou entrar em contato com a Prefeitura e não teve retorno até o momento do encerramento da matéria. E eu vou dizer assim para você, isso é tão chato. Eu já passei por isso. Não me arrependo de dizer, é como se diz, né? A gente fica de exemplo para outras pessoas, porque não é fácil você passar por essa situação de assédio. Muito triste isso. Eu, inclusive, até hoje eu sinto o peso desse assédio que eu sofri. Eu fui ameaçado, aconteceram outras coisas e assim vai. Mas, para sair desse clima de pesado, vamos falar de agente secreto para fechar o nosso noticiário da cidade. Inclusive, sabendo que Wagner Moura está entre os 100 melhores do mundo, vamos dizer assim, a nível de personalidades. E exatamente por conta do agente secreto. Então aqui, o nosso queridinho venceu prêmios em montagem, som e direção de arte no Platino X Carter, ou X Carter, né? Deve ser assim, tudo que fala do X, aí fala X. A premiação ibero-americana Platino X Carter, em sua 13ª edição, divulgou seus vencedores, com o agente secreto reconhecido em 3 categorias: melhor montagem, melhor direção de arte, melhor música original. O longa pernambucano estava concorrendo em 8 categorias. Bem, se levou 3, tá massa, show de bola. E até agora, o agente secreto foi visto por mais de 2,5 milhões de pessoas no Brasil e está disponível no Netflix. E aí eu tenho certeza absoluta, eu estou apostando todas as minhas fichas e vai passar na Globo. Pronto, falei. Não é assim que se fala agora, né? Pois é, pronto, falei.
Então, com certeza, o Agente Secreto vai passar na Globo, porque tá tendo muita assim, né? Muita divulgação em cima. A Globo falou com Tânia Maria, entrevistou o Wagner Moura, o Kleber Mendonça Filho, fez especial. Então, pronto, se prepare que vai passar na Globo. Quando a Globo faz muita coisa em cima de algo, se prepare, porque ela é quem vai colocar no ar. 7h50, agora vamos dar uma olhadinha no Brasil e no mundo, porque ainda tem os nossos esportes. Confirmando, 7h50. Meus deuses. Pois é, né? Depois dessa notícia boa do agente secreto, rapaz, meu Deus do céu. Depois eu falo isso aqui nos esportes. Jesus amado. Ninguém merece uma coisa dessa. Ai, Jesus. Depois das outras coisas aqui aparece tudo, né? Meu Jesus amado. Tem inclusive um problema aqui, lá no estado de Santa Catarina, que é em relação a cotas raciais. E o STF derrubou essa história. Exatamente aqui, o STF formou nessa quinta-feira a maioria de votos para derrubar a lei de Santa Catarina, que proibiu a reserva de cotas raciais para ingresso de estudantes em instituições de ensino que recebem verbas públicas por lá. Na semana passada, o plenário virtual da Corte iniciou o julgamento de ações que pedem o reconhecimento de inconstitucionalidade da norma. Até o momento, o placar do julgamento está 7-0 para a suspensão da lei. Além do relator, ministro Gilmar Mendes, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram para derrubar esta lei. O julgamento vai ser finalizado hoje. O plenário também julga ações protocoladas pelo PSOL, PT, PCdoB e Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para considerar essa lei lá de Santa Catarina inválida, vamos dizer assim. A Lei 19.722 de 2026 foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Jorginho Melo. A norma permite a reserva de vagas somente para pessoas com deficiência, alunos oriundos de escolas públicas ou com base sem critérios exclusivamente econômicos. E daí isso aí vai ser derrubado, né, lá pelo STF. Agora, realmente, né, a lei ela não pode ser exclusiva de algum lugar nesse caso, né? As cotas servem para todo mundo. Então, o pessoal preto, o pessoal LGBT, o pessoal não sei o quê, se vale para o Brasil inteiro, então vai ter que acatar, filhote. É como a gente já falou aqui algumas vezes. Tudo está acontecendo porque nós viramos as costas. Então não adianta agora o pessoal dizer assim, ah, mas isso aqui não pode acontecer, isso aqui é inconstitucional, isso aqui é não sei o quê. Então, filhote, agora, se existem as cotas, você vai ter que respeitar. Pronto, cala a boca. Tá? Cala a boca mesmo. Então são coisas assim que acontecem que a gente aceita, né? Que não tem problema nenhum. Né? Todo mundo quer fazer isso, então pronto, faça. Quem sou eu para dizer que não tem alguma coisa errada nesse sentido? Jamais. Jamais. E falando aqui do STF, né, tem uma notícia aqui sobre o Líbano, né? Pois é, menino. E tem um negocinho aqui também sobre a história de Vorcaro. Eita, mas eu não quero falar de Vorcaro, pelo amor de Deus. Eu não quero falar. Eu vou até, inclusive, aqui entrar no caderno do mundo, porque também eu não quero falar de Trump. Eu estou cansado de falar de Trump. Então vamos dar uma olhadinha aqui para saber se tem alguma informação importante e interessante do mundo, tirando essa do Trump. Inclusive o Líbano está dizendo aqui que denuncia violações de cessar-fogo por parte de Israel. E aqui praticamente os destaques estão falando sobre a Rússia e também lá a história
do Oriente Médio. Pronto, achei uma notícia aqui que tem relevância. Essa é uma notícia relevante. Olha que chiqueza. Pois é, rapaz. No terceiro dia consecutivo das reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial lá nos Estados Unidos, a diretora do FMI, Kristalina Georgieva, avisou que se a guerra no Irã continuar, o mundo deve se preparar para enfrentar tempos complicados. E ela disse aqui: se o conflito continuar e todos os preços se mantiverem altos durante um período prolongado, o mundo vai ter que se preparar para tempos difíceis. Eu já cantei essa bola aqui. Lembra? Já falei aqui que, infelizmente, esse problema da guerra, ele vai mexer com o mundo inteiro, porque certos países não se programaram para ser independentes. Tudo tem uma dependência, né? Aquela coisa, né? Eu dependo de você, nós dependemos de ti, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Então é isso aqui que ela está alertando. Porque o impacto da guerra na economia mundial já está sendo sentido. E mesmo que ele venha a ser de curta duração, devido aos danos extensos sofridos pelas infraestruturas de produção de hidrocarbonetos no Oriente Médio e as interrupções nas cadeias de abastecimento causadas pelo bloqueio do Estreito de Hormuz, que impulsionam a subida dos preços e desaceleram o crescimento global. Isso foi o que Georgieva disse. Ela também assinalou que o novo relatório de perspectivas econômicas do mundo, publicado pelo FMI, refletiu uma redução nas previsões de crescimento global de pelo menos 0,2 para este ano. Infelizmente, a gente fecha o noticiário dessa forma, sabendo que o jogo de interesses ele fala mais alto. Infelizmente, eu já disse para você, motivo de guerra se chama interesse. Só isso. 7h58, agora vamos aí para o nosso giro do esporte para a gente poder fechar o nosso programa muito bem com o nosso pensamento do dia. E aí, vamos pro esporte, rapaz! Menino, que negócio é esse, hein? Estão vendendo camisa falsificada do Santa Cruz, rapaz? Pela misericórdia, isso não existe. Mas vamos aqui começar com o esporte. Apresentado como técnico, Márcio Goiano reforça a responsabilidade e mira o acesso. E também aqui, Márcio Goiano destaca números positivos e equipe mais organizada lá no Leão. Camisas falsificadas são expostas no Arruda e o Santa Cruz pede a suspensão do quiosque. Mas, rapaz, de onde é que veio essas camisas, hein? Rapaz, será que foi da China? Ih, Jesus! E o Santa negocia novas saídas e amplia a reformulação do elenco para a Série C. E também oficializa a rescisão contratual, ou seja, demite o meia William Júnior. Já no Náutico, o Náutico e São Bernardo traz duelo de técnicos longevos no comando das equipes. Partida entre Atlético Mineiro e Náutico pela Série B sofre mudança de data. O atacante Derek destaca suas características e fala sobre a concorrência com Paulo Sérgio lá no Timbu. Então, são as notícias esportivas de hoje e a gente só vai ter agora na segunda-feira. Então, 7h59, vamos pensar um pouco. Pois é, meus amigos. Nessa entrevista que eu disse para vocês de Manuel Gomes e também aqui, né, eu acabei de falar sobre uma situação de coisa errada, né, sobre os deputados aí.
Eu queria pensar com você um pouquinho sobre a corrupção. Aí você me diz assim, não, Paulo, peraí. Ah, a corrupção, não, você já tinha que falar isso, era lá no BBB da política, você já deu a notícia sobre corrupção. Mas você que está aí me ouvindo agora, você que está vendo agora, você indiretamente já cometeu um ato de corrupção? Eu acho que já. Atire a primeira pedra, quem nunca errou. Mas você sabe o que quer dizer corrupção? Eu vou dizer aqui para você agora, pela visão da inteligência artificial. Inclusive, eu vou aumentar aqui a tela para mim, para ler bonitinho para vocês. Corrupção é o ato indevido de poder ou autoridade para ter vantagens pessoais ou políticas, envolvendo suborno, fraude, nepotismo e extorsão. No Brasil é considerado um problema grave, com frequentemente sendo posicionado entre os piores no índice da percepção de corrupção, impactando negativamente serviços públicos como saúde e segurança. Você sabia que existe a corrupção passiva e a corrupção ativa? Você sabia que coisinhas pequenininhas como furar uma fila, pular a catraca do ônibus, não pagar suas contas, fazer aquele negocinho da gambiarra. Ah, eu não vou pagar as contas dele hoje não, eu vou puxar a energia da rua mesmo. Você sabia que isso é um ato de corrupção? Pois é. Então por que eu estou dizendo isso para você hoje? Coisas erradas, ou até ainda tem outro ato de corrupção, pequenininho, mas que muita gente está fazendo. Tem muita dona de casa, mulher, que não está assumindo o seu relacionamento oficialmente. Sabe para quê? Para ganhar Bolsa Família. Isso é um ato de corrupção. Então, às vezes você pode dizer assim, ah não, mas esses políticos tudo safado, tudo ladrão, tudo fazendo coisa errada, eu que não voto neles. Mas vai analisar a vida da criatura. Pois é, às vezes a criatura se faz de santa, é bem vista na comunidade, mas na verdade ela não sabe que está agindo quase do mesmo jeitinho dos tal dos políticos que ela disse. Então, que você hoje, sexta-feira, possa pensar se a corrupção precisa ou não fazer parte da sua vida. Será que você é daquela pessoa que quer ver vantagem em tudo? Será que você vai de repente, tipo, ah, eu vou falsificar um negocinho aqui porque eu estou precisando disso. Ah, eu vou... Sabia, né? Que a tecnologia hoje está incrível. Não adianta você inventar, dizer assim, Chat GPT, eu queria que você fizesse uma certidão de nascimento com nome e data alterada. Ele não vai fazer. Isso é um ato de corrupção. Ah, mas eu estou querendo, eu estou precisando, mas não consigo. Lembra das 3 graças? Da expropriação das 3 graças? Pois é. Então que você possa pensar nessa sexta-feira como está sua boquinha, como está o seu cerebrinho, né? Seu pensamentozinho, seu coraçãozinho. Se você está fazendo as coisas certas ou não. Como eu disse várias vezes e vou morrer dizendo, nós não somos perfeitos. Mas isso não quer dizer que a gente vai viver fazendo coisas erradas, ilícitas o tempo todo. Nós temos a oportunidade de mudar, de nos transformar e, de preferência, melhorar. Então pensa direitinho. Se você é daquele que faz a gambiarra na energia, resolve tua vida. Se você é daquele que gosta de levar vantagem em tudo, também resolve tua vida. Porque lá na frente, você vai ter filhos, você vai ter outros parentes que vão chegar e dizer assim, ah, sabe por que ele caiu? Só vivia no erro. E aí? Qual é o caráter que você quer ter? Que você tem? E qual é o exemplo que você quer passar para os outros? Cuidado. E assim, estou indo embora. Meu cheiro
Hoje a palavra foi bem pesadinha, né? Mas na verdade é igual a dona Josefa, né? Precisava dar aquele start no Raul. Gente, meu abraço, obrigado por toda essa semana que nós passamos juntos. Que Papai do Céu nos oriente, nos ajude e nos dê a permissão para a gente passar a próxima semana todo mundo junto, sem estar misturado, pelo amor de Deus. Cheiro e até segunda-feira, na permissão dele, porque aqui a honra é para ele. Eu não sou nada nem ninguém. João 3,30 convém que ele cresça e que eu diminua.